Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal e nele eu vou mostrar como alterar a simbologia de um arquivo raster, um modelo digital de elevação, para gerar um mapa isométrico, que é um mapa que representa altitudes por diferentes cores. Eu vou mostrar uma simbologia contínua e também uma simbologia discreta por meio de reclassificação. E também vou mostrar como gerar um arquivo sombreado para deixar o seu mapa ainda mais bonito. Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente. E vamos então para o vídeo. Para gerar um mapa de elevação com cores, eu vou exemplificar utilizando uma camada baixada no Open Topography. É uma camada representando o modelo digital de elevação. Se você não sabe como baixar o modelo digital de elevação, pode ver o vídeo que está na descrição. Além também, de uma camada de limites de municípios, que também temos alguns vídeos explicando como baixar. Então, eu vou exemplificar para essa região que é... Então, eu vou exemplificar para essa região aqui de São José dos Campos. O primeiro passo é recortar esse modelo digital de elevação. Eu vou clicar em BR Municípios e vou selecionar apenas o município de São José dos Campos para poder fazer esse recorte sem ter que criar um shapefile só de São José dos Campos. Vamos então no menu raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. E aqui eu vou selecionar a camada de entrada, que é o meu modelo digital de elevação. E a camada de máscara vai ser esse no caso de municípios, só que eu vou marcar apenas feições selecionadas. Como um está em WGS 84 e outro em SIGAS 2000, eu consigo fazer esse recorte assim mesmo, né? Não tenho que reprojetar um dos dois. É muito similar o sistema de referência e coordenadas. O SRC original é o da camada do modelo digital de elevação, WGS 84, e o SRC de destino, eu vou escolher um SRC adequado para São José dos Campos, em UTM, tá? No sistema projetado. Então, é sempre interessante quando você trabalhar com dados de altitude, reprojetar esses dados para um sistema métrico. Se o seu SRC não estiver aqui nessas opções, você vem neste ícone do globo, vem em SRC pré-definido e pesquisa pelo seu SRC ou coloca o código dele, né? Então, no caso aqui, eu quero 23 Sul, porque essa minha área em específico é do 23 Sul. Eu posso pesquisar 23S e procurar lá dentro do UTM o SIGAS 2000, UTM 23S. E agora não clique em executar, vem aqui nessa opção de voltar. Já definiu esse SRC original de destino. A extensão, como eu não tenho um shapefile só de São José dos Campos, eu vou ter que escolher a extensão da área menorzinha, que nesse caso é esse COP30, que é o Copérnicos, é um modelo digital de elevação do programa Copérnicos. Aqui em atribuir um valor sem dados específico às bandas de saída, você pode colocar um valor que saiba que não tem na sua região. Por exemplo, no meu caso aqui, o menor valor é 535 e o maior valor é esse outro. Então, eu posso colocar, por exemplo, 0. Mas se na sua área tiver o valor 0, você pode colocar um valor bem alto, por exemplo, 9.999. Um valor que você saiba que não vai ter nesse intervalo, para não acabar colocando o valor sem dados para um pixel que realmente existe na região. Coloquei 0 e mais abaixo eu vou clicar aqui nos 3 pontos e salvar no arquivo. Eu vou salvar numa pasta que eu criei de exercício e o nome dela vai ser SJC, São José dos Campos, MDE em UTM. Vou clicar em salvar e executar o processo. Fechar. Se você tem dúvidas sobre qual é o sistema UTM da sua região, também tem um vídeo na descrição que a gente ensinou a baixar os fusos UTM. Inclusive, eu posso até inserir aqui o fuso UTM para você ter uma noção, né? Eu não vou dar detalhes sobre isso porque já tem um vídeo específico, mas
aqui tá, né, o fuso TM dessa região. Se eu clicar aqui em identificar, dá para ver que vai ser o 23, que é o zone. Então, agora nós temos uma camada raster, ela tá aqui por baixo do BR, então eu tenho que desmarcar e vou desmarcar também esse output. E agora a gente tem São José dos Campos recortado. Eu vou retirar essa outra camada e eu vou definir o SRC do projeto a partir da camada. Então, eu vou clicar com o botão direito nessa camada recortada que está reprojetada, SRC da camada, definir o SRC do projeto a partir da camada. E agora, meu projeto, ele vai estar, né, no sistema projetado. Existem duas formas de você representar a altitude. Uma é com uma legenda contínua, como é esse o caso, ela só mostra o menor valor e o maior valor. E existe outra forma que é você reclassificar os dados para que tenha valores inteiros. Então, por exemplo, de 500 a 750 vai ser uma classe, de 750 a 1000 outra classe, e assim sucessivamente, que vai depender muito da sua área, né? Como essa área aqui tem valores um pouco elevados, eu vou começar a contar a partir de 500. Se você morar, por exemplo, num litoral, ou estiver fazendo o seu... Se você estiver trabalhando com litoral, você vai ter que pegar dados menores, por exemplo, de 0 a 50, de 50 a 100 e etc. Então, primeiro vamos alterar a simbologia dessa camada, considerando que seria um valor contínuo para colocá-la no mapa. Vamos clicar duas vezes, ou então botão direito, propriedades. E aqui em simbologia você vai escolher a banda simples falsa cor, porque são valores contínuos e com decimais. Aqui ele já aplicou um gradiente de cores que eu tinha antes. Antes disso, eu vou vir aqui em configurações de valor mínimo e máximo. Aqui está no mínimo e máximo já marcado, só que a precisão está estimada. Eu vou colocar a precisão real para ver se os números vão mudar aqui em cima. Então, vai ser real. Eu vou aplicar só uma vez e veja que ele mudou. O valor maior agora é 2033. É importante você saber qual é o valor mínimo e máximo na hora de reclassificar o dado. Se você não possuir esse gradiente de cores aqui em todos os gradientes, que eu estou utilizando esse DEM, você vai clicar onde tem gradiente de cores, nessa seta, e vai vir em criar novo gradiente de cor. E aqui onde tem selecione o tipo de cor de gradiente, você vai escolher catálogo CPT City. Vai clicar em OK, ele vai abrir o gerenciador de estilos do QGIS. Aqui à esquerda você vai procurar por Topography e existem várias opções. Eu vou escolher essa aqui. Essa, na verdade, DEM Print. Você escolhe a que achar mais bonito. Lembrando que, geralmente, quando a gente trabalha com dados de altitude, começa do verde e vai até, né, o marrom ou branco, que são áreas mais elevadas. Vou clicar em OK. Aí ele já aplicou. Também vai ficar aqui em todos os gradientes. E nesse caso específico, veja que ele está colocando os valores de entre 400 e 1473, 1660, com cores muito parecidas. Então, eu vou alterar, só clicar duas vezes. E colocar, por exemplo, uma cor mais escura. E aqui no de cima, eu vou colocar uma cor mais puxando para o laranja, só para não ficar igual as cores. Clicar em aplicar, OK. E veja que a gente já tem nosso modelo digital de elevação com cores, né? Representando a altitude. Essa é uma forma de você representar esse dado. E outra é, como eu falei, fazendo a reclassificação. Para reclassificar, você vai vir no menu Processamento, Caixa de Ferramentas e vai buscar por Reclassificar. E vai aparecer essa opção aqui dentro de Análise Raster, por tabela. Você vai escolher o Reclassificar por tabela. Clica duas vezes nele. A camada de entrada vai ser a camada de raster que você reprojetou e recortou. Aqui em tabela de reclassificação, nós vamos inserir alguns valores. Clique nos 3 pontos. Você vai adicionar uma linha. E qual que vai ser a primeira linha? É um intervalo, que dentro desse intervalo ele vai considerar como se fosse tudo uma classe só.
Então, meu primeiro intervalo, como meus valores começam a partir de 500, vai ser de 500 a 750. Então, eu vou contar de 250 em 250 metros, para que minha legenda não fique acima de 7 classes. O ideal é que a sua legenda não fique acima, né, dessa quantidade de classes. Então, vai depender muito do intervalo do seu modelo digital de elevação. Não tem uma receita pronta. Veja qual é o valor máximo, mínimo e máximo da área de estudo que você está trabalhando e defina a quantidade de intervalos. Primeiro vai ser de 500 a 750. E esse vai ser o valor 1. Não tem como aqui colocar um texto, por exemplo, de 500 a 750. Você só vai colocar um número, depois é que você coloca na legenda a descrição. E vou adicionar mais algumas linhas. Então, o próximo é 750 a 1000. Vai ser o 2. De 1000 a 1250. De 1250 a 1500, 4, de 1500 a 1750, vai ser 5, vou ter que adicionar mais uma, de 1750 a 2000. Só que veja que meu valor ultrapassa um pouco, ele vai de 2000 até de 541 a 2033. Eu vou colocar então aqui, vai ficar o intervalo um pouquinho maior, 2034, para não ter que criar outra classe só para isso, porque é muito pequeno, né? Feito isso, você vai clicar em OK, ele vai voltar para a tela inicial. Aqui tem um valor, uma saída sem valores de dados, mesmo colocando 0, ele acaba criando uma classe a mais, que é a classe da borda, então eu vou deixar isso como padrão. E aqui, intervalos de limites, se o valor final, por exemplo, da primeira classe, ele vai ser maior ou igual, né? Menor ou igual, na verdade, vai ser menor. Então, no meu caso, se eu colocar esse menor e esse menor igual, a primeira classe vai até 750. A segunda classe, ela vai começar acima de 750. Eu vou deixar isso por padrão. E aqui em tipo de dado de saída, você pode colocar o mesmo tipo de dado dessa camada de entrada, que nesse caso aqui. E aqui em tipo de dado de saída, se você quiser que o seu arquivo não fique muito grande, você pode colocar byte, já que são valores inteiros. Nos 3 pontos, vamos salvar no arquivo. Eu vou colocar aqui como MDE, mesmo nome, só que na frente reclass, de reclassificado. Vamos clicar em salvar, executar e fechar. Você vai clicar agora 2 vezes na camada para entrar, ou então, como eu falei, botão direito propriedades, vai vir simbologia, e ao invés de usar o banda simples falsa cor, vamos utilizar o paletizado valores únicos. Clique em classificar, veja que a gente tem 6 classes e mais uma que ele está chamando de 241, que é aquela borda. Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar 2 vezes sobre ele, vai clicar em 241 e reduzir, porque eu não quero saber dessa borda que é criada ao redor, eu só quero todas essas classes. Vamos clicar em OK e veja que a gente tem o valor com valores contínuos, né? A camada de valores contínuos e a camada com valores inteiros. Agora é só alterar a simbologia. Aqui em gradiente de cores, eu vou escolher aquele mesmo gradiente que já foi utilizado no outro. Se não aparecer para você, basta criar um novo gradiente de cor e escolher aquele CPT City e repetir o processo anterior. Como eu já tenho, eu vou vir em todos os gradientes, then print. Mais uma vez, ele deixou muito parecidas as cores, então eu vou alterar manualmente. Eu vou deixar esse mais laranja.
E esse outro eu vou escurecer mais, clicar em OK e visualizar se esse branco vai ficar muito estranho. Se ficar estranho, eu posso colocar um cinza. Vamos clicar em OK. E o branco realmente ficou um pouco, parece até que tá sem dado aqui. Então, eu vou lá nas propriedades dessa camada e ao invés de branco, eu vou colocar como cinza. Ok. Então, o que que tá representando aqui? As áreas em verde têm menor altitude e as áreas com as cores próximas ao marrom e ao cinza são áreas de maior altitude. Isso é um mapa hipermétrico, um mapa de altitude representado por cores, tanto este de baixo quanto de cima, né? Agora, o que a gente pode fazer é alterar a legenda. Então, nesse caso aqui, vai ser de 500 metros a 750 metros. Aí aqui você pode colocar o maior, né, do que 750 metros a 1000 metros. Isso vai depender, esse maior ou menor, do que você escolher lá na hora de fazer reclassificação, aqueles intervalos. Eu vou só repetir aqui as classes para ficar mais fácil de alterar. Por fim, de 1750 a 2034, que foi o valor que eu coloquei lá, né? Aqui, se você quisesse, poderia colocar 541, mas como lá na hora de reclassificar eu coloquei 500, eu vou deixar 500 aqui, mas para exemplificar mesmo. Clique OK. Então, agora a gente tem as duas formas de classificação. Veja que fica bem diferente quando você reclassifica e coloca classes inteiras, fica muito mais homogêneo do que esse mapa anterior. Você tem que escolher o que achar mais interessante de apresentar. Esse verde eu achei que está muito escuro, vou clarear um pouco mais ele para ficar mais bonito. E por fim, se você quiser deixar o seu mapa ainda mais apresentável, você pode criar um sombreamento e depois multiplicar esse sombreamento com essa outra camada. Vamos fazer isso rapidamente no menu Raster, Análise, Sombreamento. A camada de entrada aqui vai ser, eu vou utilizar a original, que é a não reclassificada, né? O que tem um modelo digital de elevação realmente, com todas as variações. Existem todos esses fatores, eu não vou mexer neles. Vou apenas ir lá em sombreamento, salvar no arquivo. E aqui eu vou colocar sombreamento. Salvar, executar e fechar. E aqui está o relevo sombreado. Agora eu vou colocar ele para baixo de todos e vou primeiro somar ele, na verdade, multiplicar ele com outra camada. Como é que a gente faz isso? É apenas visual essa alteração. Você vai, por exemplo, na camada reclassificada, em simbologia, e aqui em modo de mistura, você vai colocar o modo de mistura com a camada que está embaixo dela. Por isso que você tem que desmarcar essa aqui de São José, né? Então, aqui em renderização da camada, modo de mistura, multiplicar. Ele vai multiplicar com a camada que está embaixo. Se clicar em OK, você vai ver que ele começa ele cruzou, né, o dado de sombreamento com a camada reclassificada. Então, fica com uma aparência de 3D, fica mais interessante, mais bonito. Você poderia também aqui inserir a hidrografia. Não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito longo. Também vou fazer o mesmo para o São José dos Campos MDE, que é aquele dado que não foi alterado, né? Ele tá um dado contínuo, só fiz alterar a simbologia. Vamos lá em São José dos Campos, renderização, multiplicar. Ele vai multiplicar com a camada que está embaixo e que está marcada. Por isso que você tem que desmarcar as outras. Se você clicar em OK, vai ver que também ele está representado agora com sombreamento. Quando eu desmarco o São José dos Campos sombreamento, ele desaparece, porque é uma alteração visual apenas. Agora, basta que você
trabalhe com o estilo da camada, né, com todos aqueles elementos do mapa que eu já ensinei em outros vídeos. Se você quiser, também veja na descrição. Chegamos então ao final de mais um conteúdo e até a próxima.